Olá, seja bem-vindo ao canal História Legal. Eu sou o professor Isaac Rezende. O tema da nossa aula será o governo prudente de Moraes no Brasil. Essa é a quarta aula de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil. Então nós temos aqui a aula quarta aula de 14 sobre a temática Primeira República no Brasil e o tema da nossa aula, Governo Prudente de Moraes no Brasil. Neste estudo nós vamos compreender o que foi o governo prudente de Moraes no Brasil e conheceremos e analisaremos ainda os principais fatos que marcaram a história do governo prudente de Moraes no Brasil. Então vamos lá. O que foi o governo prudente de Moraes no Brasil? O governo prudente de Moraes foi o período da história do Brasil entre 1894 a 1898, na qual a República Brasileira foi governada pelo paulista e produtor de café Prudente de Moraes. Aqui está a imagem do Prudente de Moraes. Ele governou o Brasil entre 1894 a 1898. Nós temos agora aqui os principais fatos que marcaram a história do governo Prudente de Moraes no Brasil. E nós vamos conhecer e analisar todos eles. Vamos lá comigo. O primeiro fato aqui: política café com leite. A política café com leite foi um dos fatos que marcou a história do governo Prudente de Moraes no Brasil, porque ela iniciou em 1894 e foi um acordo político de revezamento na presidência da República Brasileira, feito entre as oligarquias de São Paulo, produtora de café, e as oligarquias de Minas Gerais, produtora de leite, que durou até 1930. Então nós temos aqui, São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtor de leite. A política do café com leite é o revezamento, é o acordo de revezamento entre São Paulo e Minas Gerais na presidência da República Brasileira. Nesse período de 1894 a 1930, São Paulo e Minas Gerais vão ocupar aí de forma revezando o poder a presidência da República Brasileira. Por isso, esse período também é conhecido como República Oligárquica. Temos aqui o café com leite, retratando aí a política do café com leite, ok? Vamos prosseguir. Então agora nós vamos conhecer o próximo fato aqui, que é o coronelismo. O coronelismo foi um outro fato que marcou a história do governo Prudente de Moraes, porque ele foi um sistema político que iniciou em 1894 e prevaleceu no Brasil até 1930 e era baseado na troca de favores. O coronel era a pessoa que detinha o poder econômico e mandava na sua localidade ou na sua região. Ele exercia o poder por meio de troca de favores ou da violência, e a sua autoridade era incontestável. Com isso, o coronel determinava em quem os eleitores iriam votar, e se desrespeitassem ou desobedecessem às suas ordens, as pessoas sofriam violências ou eram mortas pelos seus capangas. O domínio do coronel sobre o eleitorado ficou conhecido como voto de cabresto, e o território ou a região por ele controlada era denominado de curral eleitoral. Então nós temos aqui uma imagem retratando os coronéis. Eles ganharam força devido à Constituição de 1891, que determinava o voto aberto, ou seja, o eleitor tinha que declarar em quem ele iria votar. Então, com isso, os coronéis
ganharam força porque eles passaram a controlar o seu eleitorado e eles determinavam em quem o eleitor iria votar. Se a pessoa, o eleitor, desobedecessem às suas ordens, ela era morta ou violentada pelos capangas do coronel. Eles tinham uma milícia armada que defendia os seus interesses. Nós temos aqui uma charge retratando o voto de Cabresto, que prevaleceu no sistema eleitoral entre 1894 a 1930. Temos o eleitor aqui sendo conduzido pelo coronel para votar no candidato do coronel. Beleza? Então nós temos aqui o outro fato, ó, estabelecimento de bases diplomáticas. O estabelecimento de bases diplomáticas foi um outro fato que marcou a história do governo Prudente de Moraes no Brasil, porque o Brasil reatou em relações com Portugal e firmou acordo com o Japão, fato que resultou na imigração de japoneses para o Brasil. Nós temos aqui a bandeira de Portugal e a bandeira do Japão. Beleza? Vamos para o próximo fato aqui. O próximo fato, Guerra de Canudos. A Guerra de Canudos foi um outro fato que marcou a história do governo Prudentes de Moraes no Brasil, porque ela foi um conflito armado entre 1896 a 1897, que envolveu as tropas do governo federal contra um grupo de pessoas pobres que era liderado por Antônio Conselheiro, um líder religioso que fundou o Arraial de Canudos em 1893, às margens do rio Vaza Barris, no sertão da Bahia, onde acabou reunindo milhares de pessoas marginalizadas pelas opressões dos grupos dominantes, principalmente dos coronéis. A Guerra de Canudos significou a luta e resistência do povo do sertão nordestino no final do século XIX, que foi brutalmente eliminado em 22 de setembro de 1897. Então, olhando aqui no mapa, nós temos aqui o estado da Bahia e o Arraial de Canudos, ele estava aqui às margens do rio Vaza Barris e era liderado por Antônio Conselheiro. Milhares e milhares de pessoas fugindo da opressão dos coronéis iam para o Arraial de Canudos. E esse arraial se tornou então um espaço de muitas pessoas ali habitando juntos neste arraial. Acabou que o sistema, né, o governo, o sistema econômico da época, o sistema político, se sentiu ameaçado. E nós temos aqui a imagem do que sobrou do Arraial de Canudos. Antes da guerra, a comunidade de Canudos tinha mais de 32 mil pessoas e o que restaram foram estas pessoas aqui. Foi um ataque brutal feito pelo governo federal e pelo governo estadual da Bahia contra esta comunidade que fugia da opressão, da pobreza, da miséria no estado da Bahia e que foram tratados como foras da lei. Então, com isso, nós chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço a participação de todos vocês. Um abraço no coração. Até a próxima aula.